Se você quer um plano prático para montar a sua identidade visual do zero, sozinha, sem gastar com isso, ou então, se você quer aprender como fazer para começar a vender esse serviço, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como que a gente faz esse serviço aqui na Labrand. Mas antes, eu sou a Bruna, sou estrategista digital e fundadora da Labrand School. A nossa missão é te mostrar que você não precisa de super exposição para vender seus cursos e serviços no digital. Então, se isso é algo que você se identifica, aqui na descrição você encontra mais informações sobre nossos cursos e serviços. O primeiro ponto que a gente precisa ter bem claro para quando a gente vai começar a montar uma identidade visual. Aqui no estúdio, a gente faz um briefing com o nosso cliente que dura quase 2 horas, que eu até brinco que é como se fosse uma consulta com uma psicoterapeuta, porque eu vou fazer várias perguntas para entender muito profundamente sobre o cliente, o que ele gosta, o que ele quer transmitir e deixar as coisas bem alinhadas, e isso facilita muito para evitar de ter refações. Então eu vou ir compartilhando aqui com vocês, aqui no ladinho, e explicando para vocês como que funciona cada etapa depois que a gente fez esse briefing. O primeiro ponto é entender qual que é a essência e a missão dessa marca. Esse é um ponto de extrema importância e por mais que pareça muito blá blá blá, é importante porque às vezes a pessoa que está contratando, ou até mesmo você que está começando um negócio, não tem tanta clareza acerca do que você realmente quer transmitir, acerca do que você realmente entrega. Então, esse primeiro passo é importante para nos dar as sensações com que vão ser trabalhadas na identidade visual da sua marca. Então, daqui, além de tirar essas sensações que a gente vai trazer de modo visual, a gente também traz algumas palavras-chave que podem ser utilizadas para reforçar ainda mais essas sensações de uma forma verbal. Depois, isso é um grande diferencial que a gente entrega, não vejo que é algo comum que outras empresas entregam. A gente entrega uma matriz do cliente, onde a gente vai deixar muito claro aqui qual que é o cliente ideal desse negócio e como que a gente vai se comunicar de forma estratégica com ele. Isso é importante porque essa comunicação precisa estar explícita não só verbalmente, mas também visualmente. Se o nosso cliente tem um perfil mais descontraído, essa descontração precisa aparecer visualmente. Se o nosso cliente tem um perfil mais sério, isso também precisa ser feito uma escolha estratégica para isso. Por isso que o conhecimento do teu cliente ideal também é fundamental na hora de definir as estratégias visuais do teu negócio. Além dessa matriz, a gente traz esse panorama de dúvidas e dores que o teu cliente pode ter. Isso é importante porque pode te ajudar a ter clareza para montar conteúdos para o teu perfil. Mas caso você esteja fazendo a tua identidade visual para o teu negócio, isso é totalmente opcional e não é algo que você precisa se preocupar logo de cara com isso, porque depois você pode fazer isso. Aqui dentro do estúdio, a gente utiliza e eu também ensino as minhas alunas a utilizarem a metodologia dos arquétipos. Eu considero que é uma metodologia onde ela é bem fácil de você captar a essência de uma marca e conseguir montar uma identidade visual bem coerente com o que o seu cliente quer e de uma forma principalmente bem uniforme, que fique muito claro para ele, mesmo se ele não tiver muito conhecimento em como que ele vai transmitir aquilo na hora de levar a identidade visual para a prática, porque muito do que eu vejo que chega aqui no estúdio são clientes que vieram frustrados com outra identidade visual porque na prática não saiu muito bem como eles imaginavam. Então, os arquétipos, na minha opinião, eles ajudam o cliente, mesmo que leigo, mesmo que não tendo tanto conhecimento sobre identidade, sobre o universo visual, a que ele entenda como que ele vai conseguir fazer algo ali de uma forma coerente e que se relacione com o material que foi produzido. Então, aqui a gente deixa então explícito qual foi os arquétipos que a gente identificou naquela primeira conversa que a gente teve com o cliente e como que esse arquétipo influencia na marca dele. Então, qual vai ser o tom de voz que vai ser adotado para evidenciar ainda mais esse arquétipo, quais são as palavras-chave e
posteriormente como que isso vai se refletir no visual escolhido para a marca. E aqui a gente entra na parte visual de fato. Então, o primeiro ponto que eu gosto de fazer é a gente entrar no Pinterest e começar a fazer um grande mood board da composição visual de todas essas sensações e diretrizes que a gente quer passar para essa marca. Feito isso, eu exporto aqui as imagens principais que vão representar tudo que eu quero. Então aqui a gente fez essas escolhas e esses elementos visuais vão se repetir hora ou outra nos conteúdos dessa marca. Depois a gente passa para a escolha da tipografia. Aqui a gente fez uma escolha para uma fonte primária e para uma fonte secundária, de forma que trouxesse também os arquétipos que foram escolhidos para essa marca. Eu sempre recomendo que a gente trabalhe com apenas 2 fontes, no máximo 3, e sempre uma com mais destaque da outra. Então, igual nesse projeto, a gente escolheu 2 fontes diferentes, sendo uma fonte primária que chama mais atenção, tem mais elementos, como por exemplo a serifa, e a fonte secundária, onde é uma fonte um pouco mais simples, um pouco mais clean, para a gente ter esse equilíbrio nesse peso visual. Então, quando você for escolher as suas fontes, é importante prestar atenção nisso, em trazer esse equilíbrio de peso visual, que é justamente o peso que vai conduzir a leitura, do mais importante para o menos importante dentro de todos os materiais que você for elaborar. Depois a gente vai para a parte da paleta de cor. Como vocês podem ver aqui, nessa marca a gente trabalhou com 5 cores diferentes. Eu não recomendo que você trabalhe com mais cores. Quanto mais enxuta a sua paleta, mais você consegue fazer a sua marca repetitiva. Olha no Nubank, a Tiffany de exemplo para vocês entenderem o quão o poder da repetição é importante. McDonald's, Coca-Cola, tudo isso faz com que essas marcas sejam rapidamente associadas a cores no nosso cérebro. Sendo que aqui igual a gente está trabalhando assim, na verdade, de fato, com 3 cores diferentes, que são as cores do meio. Nas 2 cores da laterais, o preto e o branco, eu considero como cores neutras, cores de apoio para a construção de textos e coisas desse tipo, materiais mais longos. Então, cores coloridas dentro da paleta aqui, a gente tem essas 3 cores que vão remeter aos arquétipos que foram escolhidos e todas as sensações que a gente quer transmitir, como elegância, maturidade e trazendo um toque mais clássico para essa marca. Aqui nessa marca, nesse caso, a gente trabalhou com uma logo somente escrito e também com um ícone. Então, este ícone, ele é a junção de 2 letras e a gente faz ele dentro do Illustrator para se tornar uma logo vetorizada. Se você fizer isso no Canva, se você aumentar ou diminuir o tamanho da sua logo, pode ser que isso interfira na resolução dela. Por isso, eu não recomendo de forma alguma você fazer logo, mesmo que só escrita, no Canva, porque essa alteração de tamanho, dependendo para onde você precisar, pode interferir na resolução. Ponto muito importante, se a sua logo tiver algum elemento visual, é importante que esse elemento seja criado por você, ou então que você compre em algum site onde venda esses elementos. Você não pode utilizar os elementos aqui no Canva. Caso contrário, você pode ter problemas futuramente com isso na hora de você precisar usar a sua logo em alguns determinados lugares. Depois aqui no material, a gente então testa essa logo nas diferentes cores para ver como que vai ficar a aplicação dessa logo. E também a gente faz um teste no feed. Eu gosto muito de fazer esse teste no feed para entender de fato como essas combinações vão se comportar. Porque às vezes na nossa cabeça a ideia tá muito legal, mas a gente precisa ver na prática se essa combinação vai funcionar ali na hora de fazer um conteúdo. E esse teste de feed ajuda muito o cliente a conseguir visualizar como que ele vai poder utilizar essa paleta, essas fontes na produção de conteúdo dele. Eu te espero no próximo vídeo.